você quiser testemunhar, se você quiser compartilhar aí uma bênção que você viu, um milagre, eu queria estar dando a oportunidade, se você quiser testemunhar, contar um testemunho daquilo que Deus tem feito, antes de nós pregar. Paz do Senhor, irmãos. Testemunho de muita alegria. Eu estava sentindo uma dor muito forte na perna esquerda. Um mês atrás eu senti essa dor. Aí eu fui curada no coração do pastor Júnior, quando ele mandou colocar as mãos na eternidade. Então eu glorifico o nome do Senhor. Aí as palmas louvam o Senhor. Eu recebi uma bênção aí que apenas uns 2 meses. E é o seguinte, eu na verdade sofri mais com medo do pânico e isso me atrapalhou demais. Eles conversam muito. Pastor Oliveira, pastor Júnior, iniciaram comigo e foi terrível na minha vida. Me atrapalhou demais, eu tinha medo de tudo. Até que naquele vigília, a situação de longe, a partir de lá, Deus me deu vitória. Foi até minha casa, mas Deus me deu vitória. Depois ali de Hebreus, tem ali 1 Pedro, antes de Apocalipse, vai lá no final e volta. 1 Pedro 2, 1 e 2. 1 Pedro 2, 1 e 2. Nós vamos estar lendo essa passagem. 1 Pedro 2, 1 e 2. Amém? Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Diz assim, olha: portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como crianças ou criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois como dizem as Escrituras sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Amém? Tem outra tradução que diz assim, olha: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Amém?
Pai, fala conosco de uma maneira poderosa, ministra os nossos corações, as nossas vidas, fala conosco de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Meu Pai, que todo mal agora cai por terra, toda cilada, laço, todo embaraço e todo mal seja quebrado agora, em nome de Jesus. Guarda, meu Deus, aqueles que estão a caminho, aqueles que não chegaram ainda, que a bênção e que o favor do Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Vamos assentar, glorificando, exaltando o nome maravilhoso do nosso Deus. Amém? Irmãos, aqui diz o que? Livrem-se, ou seja, dá um jeito de se livrar, reage, manda embora toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejem de todo o coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Amados, nós tivemos aqui a reunião aqui na sexta-feira com os líderes, e eu falava que nós estamos aí já há 11 meses, se bem que eu passei 2 lá, são 10 meses, não, são 9 meses, desde que nós voltamos, e nós temos orado a Deus, para Deus nos dar direção, para Deus nos dar palavras específicas, palavras que venham realmente para trazer cura, para trazer libertação, para trazer uma transformação, uma mudança. E nesses meses, Deus estava como que calado, e nós temos pregado, nós temos falado, mas são pregações que nós já fizemos, né? Muitas mensagens que nós temos, e eu praticamente não veio uma palavra revelada para o meu coração. E há 2 semanas atrás, ou há 3 semanas atrás, o Espírito de Deus falou muito forte comigo acerca de um problema que existe em nós, no nosso meio. Eu faço parte nessa igreja de uma maneira particular, e Deus me deu essa palavra. Eu quero, amado, que você preste muita atenção, porque isso aqui é algo que está dentro de nós. Todos aqui, com certeza, um dia, uma vez ou outra, já cometeu esse pecado. E princípios, quando são quebrados, impedem que a bênção de Deus seja derramada na minha vida. Quando eu quebro um princípio, eu impeço que o milagre aconteça na minha vida, que a bênção se manifeste em mim. A maledicência é o ato de falar mal de uma pessoa na sua ausência. É você falar mal de alguém, mesmo que seja verdade, mesmo que você já tenha dito aquilo para aquela pessoa. É quando você difama, é quando você fala mal de alguém. Definição bem amena de um dos maiores flagelos da humanidade, mais terrível do que uma agressão física, muito mais do que o corpo, fere a dignidade humana, macula reputações, destrói existências, arma perigosa, está ao alcance de qualquer pessoa, em qualquer idade, e é muito fácil de usá-la. Basta ter um pouco de maldade no coração. Tribunal corrupto, nele o réu está invariavelmente ausente, é acusado, julgado e condenado, sem direito de defesa, sem contestação e sem misericórdia. Tão devastadora, e no entanto não implica nenhum compromisso para quem a emprega. Jamais encontraremos o autor de um boato maldoso, de uma fofoca comprometedora. O maledicente sempre vende o que comprou. Nada é mais gratificante para o maledicente do que mostrar que o fulano não é tão bom como se pensa. Geralmente, pessoas assim querem denegrir os outros, porque elas mesmas estão podres por dentro. Como não querem mudança, preferem destruir os outros. Não há lugar livre desse vírus mortal. Está presente onde jamais deveria estar, dentro da igreja, dentro dos lares, naqueles que não vigiam, que se fazem agentes do inimigo, provocando o afastamento daqueles que desejam mudança de vida. A psicologia afirma: tendemos a identificar com facilidade nos outros o que existe em abundância em nós. O mal que vemos em outrem
é algo que mora no nosso coração. Eu me vejo no outro, não consigo mudar algo mal em mim, então falo mal do meu irmão. Por isso as pessoas virtuosas, de sentimentos nobres, são incapazes de enxergar maldade no próximo. É preciso treinar a capacidade de enxergar o que as pessoas têm de bom, para que o bem cresça em nós. A maledicência visa diminuir a imagem de outra pessoa e chamar a atenção para si. Assim fez a serpente no paraíso, maldizendo o nosso Deus e colocando dúvidas nas suas palavras, diminuía a imagem de Deus perante eles. Não é em vão que a palavra diabolos tem como tradução maldizer, caluniar, acusar, falar segundo ele. Maledicência é falar mal dos outros, falar alguma coisa na ausência dos outros. E isso é pecado. 1 Pedro está dizendo: livrem-se da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja e toda espécie de maledicência. Maledicência não é só você falar dos outros. Maledicência é você reclamar da vida. Maledicência é você falar mal de uma situação, falar mal de uma circunstância. E isso é pecado. Isso é agressão contra Deus. Isso é ferir a santidade de Deus. Irmãos, o crescimento é natural. É natural que uma criança cresça. Quando ela não cresce, nós nos preocupamos e procuramos um médico para que ela possa crescer, para que ela possa desenvolver-se. É natural o crescimento. O que não é normal é a falta do crescimento. Então nós precisamos entender alguma coisa. Existem algumas coisas que me impedem de crescer. Existem algumas coisas que nos impedem de amadurecermos, de crescermos espiritualmente. Infelizmente, a maledicência é uma dessas coisas. Muitos não lutam por aquilo que os impede de crescer, acomodam-se, ficam estagnados, acostumam com a mediocridade, com a esterilidade, não dão frutos, não produzem alguma coisa, sempre falando mal das pessoas, das circunstâncias e das situações. E você vai entender um pouco o quanto isso é maligno na sua vida, o quanto isso é maligno nas nossas vidas. A maledicência, queridos, ela é pecado. Nós precisamos nos livrar. Colossenses 3, 8 e 9 diz assim: mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, uma maledicência é o feito do velho homem. O novo homem, amado, ele tem que entender que isso é pecado, isso é mal, isso me faz semelhante a Satanás. A palavra diabolos no grego quer dizer aquele que maldiz, quer dizer aquele que calunia, aquele que acusa. Então, mas nós temos que ter esse entendimento. Quando eu acuso, quando eu maldigo, quando eu falo mal de alguém, eu estou sendo um instrumento de Satanás. É o diabo que está me usando. Quando nós, pastor, mas e se eu falar alguma coisa que é verdade? É maledicência. Pastor, mas foi verdade. Não importa, é maledicência. Se você falar para a pessoa, não. Aí você está sendo amigo, você está corrigindo. Por quê? Irmão, entenda uma coisa. Se você vê o seu irmão comendo alguma coisa que está envenenada, você vai avisar ele ou você vai dizer: não, vou deixar para lá porque, né? Você vai avisar ou você vai deixar? Vai avisar. Porque falou: não, isso aqui não é bom, isso aqui não é mal. E por que, amado? Nós não avisamos as pessoas quando elas estão se matando por causa da maledicência. Elas estão falando mal. Irmãos, a maledicência é uma questão de caráter. O meu caráter é formado pelos meus hábitos. É algo automático que nós nem percebemos. Então, querido, nós precisamos detectar aquilo que é hábito, porque hábitos não são fáceis de se mudar. Hábitos não são fáceis de ser transformados. E os meus maus hábitos podem fazer de mim um mau caráter.
Os hábitos ruins podem fazer de mim uma pessoa com caráter ruim. Então, querido, nós não podemos ver isso como algo normal. Tito 3, 1 e 2 diz assim: olha, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom, não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amados, mostrem a verdadeira mansidão para com todos os homens. Aqui está falando, irmão, não calunie ninguém. O nosso posicionamento às vezes é de separar o pecado ou o pecado do pecadão. E existe o pecadão, existe o pecadinho, e a maledicência, mas às vezes está incluída nesse pecado que não é, pastor, não é nem pecado isso, pastor. Isso é quase, até uma virtude. Não é, mas se eu falo mal de alguém, se eu falo mal de uma pessoa, é pecado. E você vai entender a gravidade disso. É tão pecado como idolatria, é tão pecado como prostituição, é tão pecado como roubo. Nós separamos e dizemos, pastor, mas não, a maledicência não pode ser tão ruim. Mas é. Nós acabamos tolerando algumas coisas que não podem ser toleradas. Irmãos, eu não estou só falando mal de falar mal de pessoas. Muitas vezes nós falamos mal de uma circunstância, falamos mal de um momento. Alguns chegam a falar até mal de si mesmo. Fala mal dele mesmo. E isso é maledicência. Maledicência é toda palavra que não é boa, toda palavra que é mal, maldizente, aquele que diz coisas más, aquele que fala coisas ruins, aquele que não fala coisas boas. 1 Timóteo 3,11 diz: da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Irmãos, alguns estudos comprovam que a mulher fala mais do que o homem. A mulher, ela tem a necessidade de se expressar e ela fala muito mais do que o homem. E eu não vou dizer que ela fala muito. Os homens é que são meio retardados para falar e não desenvolveram tanto a fala, mas as mulheres têm essa facilidade de falar mais. E muitas, mas não conseguem mensurar a gravidade disso, a gravidade desse problema, como esse pecado é terrível, como esse pecado é tão comum nas nossas vidas. Isso é muito sério. O caráter de Cristo, mas ele precisa ser formado em nós. Nós precisamos de uma mudança nessa área, de começar a ver o lado bom das pessoas e não julgar, não condenar. Como eu disse aqui, a maledicência é um tribunal corrupto, é um tribunal injusto. O réu variavelmente está ausente. Então, veja bem, até um bandido, até um assassino, até um traficante, até um homicida, um latricida, que é a pessoa que mata, rouba, tal, ele tem direito a um advogado de defesa. Tem ou não tem? Ou o juiz vai falar: não, você não vai ter advogado de defesa não, só o promotor, acusa ele e vamos arrebentar com ele. Você já viu um julgamento desse? Em alguns lugares até tem, mas não é justo. Pela lei você tem direito de defesa. E por que às vezes nós fazemos um tribunal desse e falamos mal do nosso irmão, acusamos ele, apontamos ele e condenamos ele, sendo que ele nem presente está, sendo que ele não está nem sabendo da história, sendo que nós não escutamos o porquê. Então, nós precisamos entender isso. Se você fosse escolher alguém queria criar o Salvador do mundo, alguém queria transmitir para o Salvador da humanidade alguns conceitos familiares, porque nós aprendemos dos nossos pais, nós trazemos muitas coisas, e às vezes aquilo que eu não gosto no meu pai é aquilo que eu vou fazer, eu vou repetir as mesmas coisas. Isso é automático, o aprendizado vem por repetição, e nós aprendemos, nós estudamos e assimilamos e vamos repetir as mesmas coisas dos nossos pais. Se nós não formos curados, se nós não formos transformados, se você fosse escolher o pai do Salvador do mundo, a pessoa que iria criar Jesus Cristo, quais as qualidades você daria para esse homem?
Quais as qualidades que você daria para ele? Honesto, trabalhador, amoroso, né? Um homem fiel. Quantas qualidades você não daria para José? Imagina Deus escolhendo alguém, e Deus precisa achar um homem que fosse exemplo para Jesus, porque Jesus, ele era 100% humano. Quando ele esteve nessa terra, ele era 100% humano. E amados, apesar de tantas qualidades que você pode ter imaginado aí na sua mente, a Bíblia só fala uma qualidade de José. A Bíblia diz aqui em Mateus 1, 18 a 20: ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Irmão, veja bem a situação. Naquele tempo, os pais faziam um acordo para casar os filhos, e em algumas culturas judaicas isso ainda acontece. Então o pai fazia um acordo: olha, meu filho vai casar com a sua filha, tal, aquele negócio. E de repente a Maria estava prometida para José, sabe-se lá quantos anos ou quanto tempo. E eles marcam o casamento e tudo está certinho, ele é noivo, não é? E ele era um homem puro, Maria era uma mulher santa, né? E de repente ouve-se a notícia e diz: olha, Maria está grávida. Qual seria a sua reação? O que não passou na cabeça de José? O que José não deve ter pensado numa situação como essa? O que José não deve ter imaginado numa circunstância como essa? Que ela traiu ele. Ninguém nunca concebeu do Espírito Santo antes, não houve. O anjo não tinha falado com ele, mas o que ele fez? Ele não quis infamar ela, ele não quis falar mal dela, ele não quis ser maledicente. Então ele secretamente quis se retirar. Ele se retirou, ele não queria maldizer. De repente ele diz: eu vou sair, porque aí a culpa fica comigo, porque aí eles vão pensar o quê? Que eu dormi com ela, que eu tive relação com ela e saí fora. Porque naquele tempo, concebendo o casamento, era apedrejamento. A pessoa era apedrejada. Aquela pessoa que teve relação antes do casamento, ela era morta. Então, irmão, veja bem, querido, essa qualidade em José, a qualidade de não querer maldizer, de não querer falar mal, de não querer infamar Maria. E aí, amado, o anjo aparece, porque o anjo não tinha aparecido, pelo anjo aparece de José: não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Ela não te traiu, ela não teve relações, então vai lá e recebe ela, fica com ela. Amados, eu entendo, querido, o seguinte: a palavra diz que Deus procura os fiéis sobre a terra. Deus procura adoradores que o adore em espírito e em verdade. Deus procura. Agora imagina, Mateus, procurando você e ver você falando mal do seu irmão, e ver você metendo pau na sua irmã, e ver você maldizendo, e ver você infamando. O que Deus vai pensar, vai dizer? Lucas 6:27 diz assim: mas a vós que isso ouvis digo, amai a vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Irmãos, entenda uma coisa: da mesma fonte não pode jorrar água boa e água amarga, água doce e água amarga. Da mesma boca não pode surgir bênção e maldição. Irmãos, se nós queremos ser usados por Deus, nós temos que vigiar nossa palavra, nós temos que vigiar nossa língua. A Bíblia diz: a bênção e a maldição, a vida e a morte estão no poder da palavra. Pelas suas palavras você será justificado, pelas suas palavras você será condenado. Isso é hábito, e infelizmente, amado, é um mau hábito que nós temos visto nesse lugar. Isso precisa ser confrontado. Nós precisamos, amados, chegar e falar: olha, falou mal, vou falar para a pessoa, vamos lá, vai lá, olha, falou mal de você, vamos lá. Nós temos que passar, porque para ajudar essa pessoa, porque, amado, numa situação normal, o que seria melhor?
deixar para lá, falou mal de mim, eu vou orar por ele, vou abençoar. Mas quando isso se torna uma doença, tem que ser tratada. Não adianta dar Dorflex, tem que tomar bezetacil. Agora, o que é melhor, tomar um Dorflex ou um bezetacil? O que é melhor? Dorflex. Por quê? Porque o Dorflex a bezetacil é complicado, não sei se já tomou. Então, mas nós temos que tomar cuidado com isso. A maledicência é pecado. Veja só a gravidade disso aqui, olha. A maldição persegue o maledicente. Quais são as consequências desse pecado? Por que não dizer, como alguns caluniadores afirmam que dizemos, façamos mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Olha o que a palavra diz. A maledicência, mas ela dá legalidade ao diabo, abre porta para o inimigo, dá direito legal. A sua palavra pode abençoar ou amaldiçoar. Salmo 140:11 diz, 140:11, que os difamadores não se estabeleçam na terra, e a desgraça persiga-os. Que os maledicentes não se estabeleçam na terra, e que a desgraça os persiga. Irmão, veja bem aqui, o quanto isso é grave. Eles não se estabelecem, não firmam, não conseguem aprumar, estão sempre debaixo de maldição. Amado, eu falo isso, amado, com temor no meu coração. Eu sei que muitas vezes eu também tenho sido maledicente, e eu também preciso dessa mudança. E nós precisamos, amados, nós precisamos vigiar a nossa boca, nós precisamos vigiar nossas palavras. Se nós queremos ser usados por Deus, nós queremos ver nossas orações serem respondidas. Não tem como emprestar a boca para o diabo e depois querer que Deus a use. Não tem. Ou alguém te usa, ou o diabo usa, ou então é Deus. Não tem como. Deus não vai usar um vaso que já foi usado pelo cão. Não vai. Que eles não se estabeleçam na terra. A maldição persegue o maledicente. Ele não consegue estabelecer-se na terra. É um pecado terrível. Não somente uma pequena falha, como muitas vezes nós queremos colocar. A maledicência pode fazer com que as pessoas que não estão firmes em Cristo se desviem. Porque entenda uma coisa, amado, às vezes quando você maldiz alguém, fala mal de alguém, para uma pessoa madura, de repente aquilo não vai ter muito efeito. A pessoa está madura, a pessoa ela aguenta ouvir às vezes. Mas e se for uma pessoa que está insegura? Se for uma pessoa que não tem firmeza, o que vai acontecer? Essa pessoa vai sair da igreja, ela vai desviar, vai apostatar da fé, e a consequência disso vai ficar sobre quem? Sobre quem causou o desvio dessa pessoa. Irmão, a Bíblia diz que desviar uma pessoa é tão ruim que é melhor você suicidar do que fazer alguém desviar dos caminhos do Senhor. E a maledicência tem afastado muita gente da igreja. A maledicência tem afastado muitas pessoas do convívio dos irmãos. A pessoa vem, está no primeiro amor, aquela coisa, o maledicente começa. Ih, você não sabe o que aconteceu. E a igreja é assim, o pastor é de jeito. A pessoa diz, uau, estou no lugar errado. E ela vai para o mundo. E aí? Às vezes, amado, você faz campanha, você ora de madrugada, você busca, vai em casa, e alguém estraga o trabalho de meses, às vezes anos, através da maledicência, falando mal dos irmãos, falando mal da igreja, falando mal do líder. Irmãos, isso é muito sério. Isso é um pecado terrível. Se a pessoa não é madura, mas se a pessoa não está firmada, ela vai se desviar. E a Bíblia diz, é melhor amarrar uma pedra de moinho e lançar no mar, amarrar no pescoço e lançar no mar. A pedra de moinho, amada, é desse tamanho, tem um furo no meio, desse tamanho, e ela rodava em cima do lagar. O lagar é redondo, e aquela pedra rodava e jogava uva e saía empurrando a pedra. É muito grande. E a Bíblia diz, amado, que é melhor isso do que fazer uma pessoa desviar dos caminhos do Senhor, fazer uma pessoa se afastar dos caminhos de Deus. E às vezes, amado, a maledicência pode trazer isso. Isso é muito sério. 1 Coríntios 6:9 diz assim, olha, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos,
nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Irmão, você viu em que classe está classificado isso aqui? Qual a classe que está incluído o maldizente? Ladrão, bêbado, adúltero, idólatra, devasso, avarento, roubadores, sodomitas. Irmão, isso é muito sério. Será que a maledicência é um pecadinho que não faz mal para ninguém? Será que falar mal do meu irmão é algo que Deus não leva em conta? Irmãos, isso é tão grave como matar alguém, como cometer adultério. É o que a palavra está dizendo. Falar mal do meu irmão é tão grave como a sodomia, como a idolatria, como a devassidão. Irmãos, isso é muito sério e está tão comum em nosso meio que precisa frear, precisa dar um basta. Nós precisamos acabar com isso. Se nós queremos crescer, nós precisamos tomar uma desertação nessa noite e sair daqui transformado para a honra e glória do nome do Senhor. Nós precisamos tomar uma decisão. Precisamos entender que a santidade de Deus tem que fazer parte da minha vida. Eu tenho que frear, morder na minha língua antes de falar mal do meu irmão. Pastor, mas ele está errado. Vai lá e fala com ele. A Bíblia diz isso em Mateus: se o teu irmão pecar contra ti, vai tu só e ele e conversa com ele. Se ele não aceitar, leva uma testemunha. Se ele não aceitar, leva perante a igreja. Se ele não aceitar, trata ele como incrédulo, trata ele como ímpio, como... Esse é o caminho. Não é falar mal para A, para B, para C. Tem alguma coisa para falar? Fala com a pessoa. Porque a Bíblia diz que o covarde também não é do reino de Deus. A covardia também é pecado. O covarde também vai queimar no fogo do inferno. E amado, isso está muito comum e nós temos que frear isso. É muita conversa, eu tenho deixado para lá, eu tenho dito, não, deixa, mas chega uma hora, que eu falo, não, isso está sendo uma enfermidade crônica, é igual um câncer, que está no meio da igreja. É como um câncer que não para de crescer. É normal falar mal do irmão, é normal meter o pau nos outros, e eu acho que isso nem é pecado mais. Irmãos, isso é muito sério. Nós temos que tomar uma decisão. Você pode perder a tua salvação por causa disso. A maldição pode estar sobre a tua vida por causa disso. Porque o cristão, na Bíblia, os sinais seguirão os que creem. Se você está aqui na igreja, você tem que ter fé, tem que ter milagre, tem que ter alguma coisa na tua vida. Pastor, só maldição sobre a minha vida. Será que não é uma maledicência? Será que isso não está comum, normal? Marcos 7:21 diz assim: pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro, contaminam o homem. Aqui fala da maledicência, calúnia, fala mal do irmão pelas costas. Se tem alguma coisa para falar, irmão, chega na frente dele e fala: ó, querido, você está fazendo isso, está errado. Ó, isso aqui não está legal. Você quer ajudar ou quer prejudicar? Você quer ajudar ou quer prejudicar o irmão? Então, mas se você quer ajudar, chega para ele e fala: olha, aquilo que você falou está errado, aquilo que você fez não está legal, aquilo não está de acordo com a Bíblia. Se você quer ajudar, pastor, nem sempre ficar com raiva. Irmão, você fez a sua parte. É melhor você fazer a sua parte e falar com ele do que pecar. Se você não tem coragem de falar com ele, então não fala para ninguém. Pastor, mas se eu falar uma coisa que foi verdade, é maledicência. É bom que você vai falar? Não, é maledicência.
E aí, amado, às vezes eu estou na igreja anos e anos e anos e a coisa não acontece. E nada rompe, nada flui, nada acontece. Isso não é normal. Isso não está legal, não está direito. Irmão, veja aqui, olha, Provérbios 16, 28. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. E a palavra diz, mas há 7 coisas que Deus detesta, e uma que ele abomina. E aí ele fala, o orgulhoso, o arrogante, etc. E lá, o que ele abomina, o que promove contenda entre irmãos, o que separa irmãos, o que separa amigos, o que maldiz, o que leva fofoca. Isso é muito sério, amados. Jesus coloca o maldizente na mesma lista dos adúlteros, dos homicidas, dos roubadores, das imoralidades sexuais, da maldade, cobiça, engano, devassidão, inveja, calúnia. Irmãos, isso é sério. A Bíblia diz, Provérbios 26, 20: sem lenha a fogueira se apaga, sem o maldizente morre a contenda, sem o caluniador a contenda morre. Sem lenha o fogo apaga, sem maldizente a contenda encerra. Irmãos, todos nós temos uma lata de gasolina e uma lata de água. Qualquer atrito, qualquer conflito, qualquer problema é um incêndio. O que você usa? A gasolina ou a água? O que você tem usado? A água ou a gasolina? Irmãos, nós conhecemos o Evangelho para passar por uma transformação. O Evangelho, amado, ele vem para mudar o nosso caráter. Ah, pastor, mas eu nasci assim, eu cresci assim. Se o Evangelho vier, você não vai morrer assim, em nome de Jesus, amém? Pastor, mas pau que nasce torto, morre torto. Não, o pau que passa pela carpintaria do carpinteiro de Nazaré, esse é endireitado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus quer endireitar esta alma, essa vida, amado. É isso que Deus quer fazer, isso é que Deus quer promover, essa mudança que Deus quer fazer com que eu passe. Eu não posso dizer, ah, pastor, eu nasci assim, eu vou morrer. Não vai, só se você não quiser. Só se você não quiser. Irmão, a maledicência é algo que precisa ser evitado. 2 Timóteo 2,16 diz: evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Evita falatórios inúteis, evita palavras inúteis, falatórios profanos, falatório que não tem nada para acrescentar. A palavra está dizendo, irmão, foge, porque isso é como câncer. Quando Paulo está falando aqui, roerá como gangrena, é exatamente isso, roerá como câncer. Deixa eu ver aqui na tradução Vida o que diz aqui. 16: evita os falatórios contrários aos ensinamentos criados, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena. 2 destes mestres são Himeneu e Fileto. Irmãos, aqui está falando, amado, que a maledicência é como câncer. Ela é como uma doença que se alastra, ela cresce. Antes que você se dê conta, aquilo já te contaminou tudo. Infelizmente, amado, isso não contamina só a pessoa, contamina outros também. A palavra diz que a raiz de amargura, ela contamina muitos. 1 Coríntios 10:10 diz assim, olha: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pela mão do destruidor. Irmãos, às vezes o destruidor está destruindo a minha vida. Às vezes eu estou na mão do destruidor, estou perecendo e nem me dou conta disso. A maledicência é como um câncer, ela evolui, cresce a cada dia, devasta a vida da pessoa, é progressiva, não retorna, sempre avança. Esse pecado, amados,
atrai o diabo e afasta a pessoa de Deus. 1 Timóteo 5,13. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras, indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Irmãos, aqui está dizendo que o maledicente segue Satanás, ele não está seguindo a Deus, ele está seguindo o cão, ele está seguindo o diabo, porque o diabo é o pai da maledicência, é o diabo que ganha com isso. O reino de Deus só perde, você só perde. Falar mal da vida dos outros é uma desgraça para a minha vida, atrai o demônio, atrai a maldição. Você acha que isso é grave ou não? Acha que isso é importante ou não? Tiago 3,6 diz: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Irmãos, aqui está falando da nossa língua. Quando nós não usamos bem as nossas palavras, quando nós não medimos o que falamos. Ah, pastor, foi o que me contaram. Irmão, para com isso. Mesmo quando você fala a verdade, se não é coisa boa, chama maledicência. Maldizente é quem usa a maledicência, pessoas que falam mal. Mas foi verdade, pastor, não importa. Vai lá e fala com a pessoa, não fala com os outros. Fala com ela. Ah, pastor, mas ela vai ficar com raiva de mim. É melhor que ela fique com raiva de você. A Bíblia diz que a repreensão na hora não é motivo de alegria, mas depois traz o eterno peso de glória. Irmãos, a Bíblia diz que o sábio ama ser repreendido. O sábio aceita a repreensão, o tolo não, o tolo fica seu inimigo. Então, irmão, se alguém ficar com raiva de você, porque você corrigiu essa pessoa, falou a verdade para ela, é porque ela é tola. E a Bíblia diz: evita o tolo, não seja amigo do tolo, não ande com o tolo, porque senão a tua tolice vai contaminar você. A palavra diz, amado, cuidado. Não ande com um homem violento, não ande com um homem maldizente, porque você pode pegar os seus maus hábitos e depois não conseguirá se livrar deles. Salmo 15:1 diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Irmão, isso é sério. Quem há de habitar no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Quem há de subir no monte de Deus? Quem há de permanecer na sua presença? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, aquele que é limpo de mão e puro de coração, aquele que não difama o próximo, aquele que não usa a língua para difamar, que não faz mal ao seu semelhante, não lança calúnia contra o próximo. Irmãos, entenda, quando eu falo mal de alguém, é porque tem alguma coisa queimada dentro de mim. Irmãos, eu não sei se você se lembra, eu falei aqui sobre isso. Eu me vejo no meu irmão. Então, se eu falo mal dele, é porque a maldade está aqui. Se eu acuso ele, é porque eu estou no mesmo pecado. Aqui está dizendo, mas que a comunhão com Deus depende disso. O caluniador não pode ter comunhão com Deus. Deus não aceita a oração dele, é maldito diante do Pai. A cruz, amada, ela é assim, ó. A comunhão com Deus, o principal. E aí, amado, tem a comunhão com o meu irmão. Isso é cruz. Isso aqui não é cruz. Ah, pastor, eu estou em comunhão com Deus, mas eu não suporto os irmãos. Isso não é cruz, isso não é evangelho. Não. Pode ser qualquer coisa, menos evangelho. A comunhão, amada, a Bíblia diz: se você diz que ama a Deus a quem você não vê e aborrece o irmão a que você vê, a sua religião é inútil. Você está perdendo tempo dentro da igreja. Você vai viver debaixo de maldição.
às vezes vai até atrapalhar quem quer servir a Deus, vai atrapalhar aqueles que são sinceros, vai atrapalhar aquelas pessoas que querem se render ao Pai. Irmãos, existe um maledicente ativo e um maledicente passivo. Ativo é o que fala, passivo é o que ouve. Tanto um como o outro estão debaixo de maldição. A cumplicidade é pecado. A pessoa que empresta o seu ouvido para ouvir o maledicente peca junto com ele. É o pecado da cumplicidade. Uma vez alguém falou: ô pastor, você não sabe o que está acontecendo. O falou: peraí, ô meu irmão, vem cá. O que foi? Vem cá, fala agora. Não, pastor, nem falar. Fala agora. Você ia falar dele, fala agora na frente dele. Vamos lá. Aí não vai ser maledicência. Aí você vai estar corrigindo, exortando, vai estar abrindo o coração, vai estar confrontando. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Nós estamos evitando isso e agora não vamos evitar mais. Não, se alguém fala mal, pode chegar para mim, eu vou chamar os dois, nós vamos sentar para confrontar, porque precisa haver cura. Eu só sou curado quando a vergonha acontece. É a vergonha que traz cura na minha vida, é a vergonha que traz mudança. É quando eu sou confrontado, querer que eu digo: eu preciso de mudança. Enquanto não houver confronto, amado, enquanto eu falar mal da vida dos outros e continuar do mesmo jeito, quando ao confronto, a vergonha, aí é a transformação. Pastor, e se a pessoa ficar com raiva de mim, pastor? É porque não é ovelha. Existe uma diferença. A Bíblia naquele dia, amado, o anjo vai separar as ovelhas dos bodes. Vai haver uma separação. E ali, amado, não fala os bodes, não são as pessoas que estão no mundo, e as ovelhas que estão dentro da igreja, não. Por quê? Porque o anjo, ele vai pegar a igreja, e aí, amado, ele vai separar um do outro. E o problema, amado, é a natureza de cada um. Um pastor uma vez, falando com o outro, falando: eu conheço tudo de ovelha, conheço ovelha desde que eu nasci, eu mexo com ovelha. Ele falou: você não conhece nada, rapaz. Conheço ovelha demais, e ovelha eu conheço tudo. Ele falou: não conhece. E ele falou: eu consigo passar um bode no meio das ovelhas e você não vê. Ele falou: impossível, você não consegue nunca fazer isso. Eu conheço ovelha, só de ver. Ele falou: vou passar um bode no meio. Ele falou: não passa. Então vamos apostar. Eles não eram crentes, porque crente não aposta, né? Então eles eram ímpios. Ele era pastor de ovelha mesmo, não era pastor de igreja não. Aí falou: então vou dar as condições. Meia-noite, você vai lá na minha fazenda, dia tal. Ele escolheu um dia que não tinha lua nenhuma. Falou: dia tal você vai na minha fazenda, eu vou passar um bode no meio das ovelhas, vou misturar um bode nas ovelhas, você não vai ver. E aí o outro falou: mas eu também tenho minhas condições, você vai passar um por um, e eu vou falar para você qual que é o bode. E aí foi feito. O outro pegou um disfarce, depois pele de ovelha, sapato de ovelha, perfume de ovelha, brinco de ovelha, tudo, ovelha. E aí está lá meia-noite, deixou as ovelhas, deu um calmante para o bode ficar tranquilo, né? Porque bode, né? Deu um Xanax, um Lexotan para o bodão, e o bodão está lá, né? No meio das ovelhas, porque o bode tem que ficar calmo para não dar problema. E aí, amado, vai passando um por um. Aí o cara pega um pedaço de pau e vem a ovelhinha, e aí ele tum na cabeça da ovelha, a ovelha. Aí vem a outra, olha o pau, tum. Aí vem a outra, olha o pauzinho, e o bodão está lá, um Lexotan. Olha o bodão, olha o que é aquilo na mão daquele cara? Pau na minha cabeça. E aí vai o bodão, aí o outro já viu uma movimentação diferente. O bode já começou a recuar, ele falou: opa, já estou sentindo uma coisa. E aí, amado, o pastor está empurrando o bodão, empurrando lá no meio dos outros. Irmão, hora que ele vai chegando, que ele vê o pau, meu irmão, mesmo com Xanax, com Lexotan, sossega-leão, a natureza falou mais alto. Hora que o pau vem, ele aqui não, né? Por quê? Porque a natureza é diferente. Jesus não foi comparado com a ovelha de graça. Jesus não foi comparado com a ovelha por acaso, não. A ovelha, ela morre sem abrir a boca. A ovelha não reclama, a ovelha não murmura, não resmunga, não maldiz, porque a natureza dela foi levado como ovelha muda para o matadouro,
foi levado como ovelha muda para os tosqueadores. Irmãos, isso é muito sério. Levítico 19:16 diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo por causa dele, não sofrerás pecado. Pastor, mas o meu irmão está errado. Chama ele e diz: olha, pastor, está fazendo isso, isso e isso, é pecado. Irmãos, é lá na cadeia que existe esse negócio. Eu não sou, como é que é o dedo duro lá? É o X9, como é que é? Hã? Cagueta. Não, mas tem um negócio de X9 que é o cagueta, como é que é? É X9 mesmo? Eu não sou X9, pastor. Irmão, lá é cadeia, lá tem preso. Aqui o sangue de Jesus, aqui a verdade te liberta. Aqui você tem que ser ovelha no bote. Aqui, irmão, não tem esse negócio. Lá pode existir. Eu não sou X9, eu não sou cagueta. Aqui não, amado. Teu irmão está em pecado, chega e fala: pastor, está acontecendo isso, isso e isso. Eu sou prova, eu vou lá, vamos ajudar ele, vamos? Por quê? Se o teu irmão está tomando veneno, você prefere ver ele morrer do que ajudar ele? Você prefere ver o teu irmão cair do que ir lá antes de socorrer? Porque, irmão, tem um problema dentro da igreja, o seguinte: todo mundo acha que o pastor sabe tudo, e o pastor é o último a saber. Principalmente eu, mas eu sou meio tapado, eu sou meio devagar. Se eu tiver um negócio para fazer, eu chego e faço. Mas agora, para me ver detalhe, para mim, né? Essa semana, mas tem uma coisa que tem me incomodado desde que nós começamos o programa, né? Que foi há uns 3 meses, 4 meses atrás, não lembro. Um negócio que me incomoda é o que? A quinta-feira eles ficam passando música. Agora que eu levei um CD, 2 CD, há 2 semanas atrás, 3 semanas, mas na quinta-feira passa música, né? E aí nós tivemos uma reunião, alguém chegou e falou: pastor, por que o pastor não manda um representante para fazer o programa ao invés de ficar passando música? Porque precisa do pastor Oliveira para tocar, o pastor está aqui por causa da igreja. E eu falei: como que eu não pensei nisso antes, meu Deus? Como que eu sou tapado, como que eu sou burro? Nós temos aqui dezenas de pessoas aí hiper capazes de fazer o programa de rádio, falar o endereço da igreja, falar: está tendo culto lá e tal, Deus está operando e até etc. Vai ficar passando música, é R$100, meia hora de programa é R$100. E aí eu falei: meu Deus, como eu sou tapado, como eu sou devagar. Por que eu não tive essa ideia antes? E se alguém chegar e falar: pastor, por que o pastor não faz isso? E eu amo isso. Eu quero aprender, eu quero, né, ter ideias, eu quero. Se é positivo, amado, eu vou fazer. Então, querido, o pastor não sabe tudo. O pastor às vezes é mais devagar do que você. Às vezes você está sabendo muito mais do que o pastor. E aí o que eu faço? Eu não quero ser fofoqueiro. Não, chama a pessoa, vamos falar na frente dela. Vamos chamar ela e falar: irmão, isso que você está fazendo não é legal. Isso que você fez não foi direito. Eu estou querendo ajudar você. Aí, irmão, se for ovelha, vai dar glória a Deus, vai dizer: então vamos mudar. Se não for ovelha, mano, vai ficar bravo e nós vamos saber. Porque aí a pessoa já não... Porque a partir de hoje, amado, eu tenho uma má notícia para te dar. Até hoje você podia falar mal dos outros sem ter problema, porque talvez você não sabia a gravidade desse pecado. Hoje você sabe que ele é igual a idolatria, sodomia, é igual a adultério, é igual a assassinato. É muito sério, não é brincadeira. Então falar mal dos outros é um pecado mortal. Diga para o seu irmão: falar mal dos outros é um pecado mortal. Fala aí para ele. Fala para o irmão da esquerda, da direita, agora para não ter acepção de pessoas. Vai lá. Irmão, veja bem. Presta atenção aqui. Eu já vou encerrar. A maledicência entristece o Espírito Santo. Você sabia disso? A maledicência entristece o Espírito Santo. Olha aqui, ó. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade,
para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Nenhuma palavra má saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificação aos outros. Você falar mal pelas costas vai edificar o outro? Se você falar na frente vai edificar? Vai. Se você falar na frente dele vai edificar. Fala, querido, isso que você fez é pecado, está errado. Você fala na frente, aí edifica a pessoa. Se ela não quiser, aí é problema dela. Aí você está livre do sangue dela. Aí você está livre, porque isso não é maledicência. Se eu chamar a pessoa, pastor, vem cá, pastor, fulano está fazendo isso e aquilo, isso não é maledicência. Isso aí é palavra para edificar a vida dela. Maledicência é falar pelas costas. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Será que o Espírito Santo de Deus está triste comigo? Porque eu tenho falado mal dos outros, tenho falado mal do meu irmão, porque tem saído palavra má da minha boca, porque eu tenho sido maldizente. Se não conseguir evitar o falatório, evite o falador. Pastor, eu não consigo, evite o falador então. 1 Coríntios 5, 10 e 11. Isso não quer dizer absolutamente com que os devassos deste mundo, ou com que os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então não seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi para que vos associeis com aquele que dizendo-se irmão. Mas agora digo que não associeis para com aquele que dizendo-se irmão for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com os tais nem comais. Aqui está dizendo, eu digo isso, mas não é para você evitar os avarentos, os maldizentes do mundo, não, porque isso aí seria necessário você ir para outro planeta. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. Isso não quer dizer absolutamente com que os devassos deste mundo, ou com que os avarentos, roubadores, idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi para que não vos associeis, não ande junto com quem dizendo-se irmão, aquela pessoa que diz que é crente, aquele que diz que é irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem com mais. Não se associa, não anda junto. A maledicência é um pecado terrível, nós não podemos aceitá-la nas nossas vidas. Eu desafio a amada igreja a posicionar contra esse mal. Denuncie o maldizente, denuncie o maledicente, faça um bem a ele, ajuda ele, ajuda essa pessoa, para que ela pare com esse pecado tão terrível, porque esse é um pecado muito aceitável. A indústria da fofoca é uma das indústrias que mais vendem revistas. A indústria da fofoca é a indústria que mais cresce no mundo, é a que mais chama atenção. Ah, o artista fulano fez isso, isso aí vende, que é uma beleza. Irmão, vi uma notícia no jornal, mas eu comprei o jornal na hora. Pastor morde uma criança. Falei, isso não é pastor, isso deve ser o cão, deixa eu pegar. Que pastor é esse, vai morder uma criança? Comprei o jornal. Pastor alemão mordeu uma criança, tal, o cachorro não estava vacinado. Falei, Satanás, mentiroso, enganador. Lá estava, pastor morde uma criança. E eu, como pastor, falei, meu Deus, o que é isso? Comprei o jornal, mas na hora que eu abri, o cachorro, o pastor alemão, mordeu uma criança de tantos anos, parece que não estava vacinado, etc. Irmão, a fofoca vende muito, a fofoca dá muito ibope, mas é no inferno, no céu não. No céu não dá ibope a fofoca. A fofoca não dá ibope para Deus, pelo contrário, o Espírito Santo entristece com isso. E amado, olha, essa é a primeira palavra que o Espírito Santo me deu nesses 9 meses que eu estou aqui. Todas as outras que eu preguei, a palavra repetida, não preparei nenhuma. É coisa que eu já preguei em Boston, já preguei na Espanha, já preguei em outros lugares. Essa não.
Essa Deus me deu. Falou: a igreja precisa ser curada. A igreja precisa sarar. A maledicência é pecado, não é normal. O maldizente vai para o inferno, assim como o idólatra, o devasso, assim como o homicida, assim como aquelas pessoas pior, o sodomita, mano. A sodomia é um pecado terrível. E a Bíblia diz que o maldizente está na mesma classe. Isso é muito sério. E aí, amado, eu quero desafiar que eu também me incluo, e quero desafiar você a dizer não para a maledicência. Se alguém for falar: você não sabe, eu vou chamar o pastor, pode? Eu vou chamar o irmão, pode? Você vai falar é mal? Então vamos chamar ele, tá bem? Porque eu não vou emprestar meu ouvido para o diabo. A palavra diabolos quer dizer aquele que acusa, maldizente, fala mal. A palavra diabolos quer dizer isso. Então, amado, muito cuidado. Muito cuidado. Vamos parar com isso. Tem muita gente lá fora que não vem na igreja por causa de fofoca, por causa de conversa fiada, por causa de maledicência, porque de pessoas que não vigiam a boca, por causa de pessoas que não medem suas palavras, pessoas que dão mau testemunho, falam dos líderes, falam da igreja. E o pior é que se o maldizente fosse embora, ele não vai. O maldizente fala mal e continua. Pior é isso, que aí ele não sai contar não. Muito cuidado. Vamos tomar cuidado, amados. Eu não estou falando isso para uma pessoa, nem para duas, não. Eu estou falando para todo mundo. Foi a primeira palavra que Deus me deu em 9 meses. Tudo que eu preguei foi repetido. Essa não. Umas 3 semanas atrás, Deus me deu essa palavra. E eu sei, amado, que a bezetacil dói. Mas ela cura. A bezetacil sara. É uma semana sem sentar. Tem que dormir de ladinho. Mas a infecção vai embora, a podridão some. O negócio funciona. E aí, amado, eu quero desafiar você nessa noite a praticar aquilo que nós ouvimos. A partir de hoje, se você falar mal de alguém, você sabe a gravidade do pecado que você está cometendo. Se eu estou fazendo alguma coisa errada, chega para mim, eu te dou liberdade. Não vou ficar com raiva de você, não vou ficar bravo, pelo contrário, eu vou te agradecer. Se eu estou fazendo alguma coisa que eu quero acertar, eu quero aprender, eu quero acertar. Se você fala mal pelas costas, a maldição está sobre a sua vida. Nós acabamos de ver isso aqui. Então, amado, eu falei palavra, eu não fiz nada, falei nada de mim. Eu citei aqui pelo menos 30 versículos, só falando de maledicência. E não estou mandando recado para ninguém, que eu não sou disso, tá? Eu vou na pessoa e falo. Tem algum problema? Eu estou fazendo alguma coisa errada, me fala o que é que está errado. Eu não tenho problema não, eu vou atrás dela. Porque eu não sou mau caráter. Posso ter um monte de defeito. Eu não estou brincando com Deus. Eu não estou barganhando com o Evangelho. Eu tenho temor. Não faça obra relaxadamente. Mas eu quero uma igreja curada. Eu quero uma igreja sarada, uma igreja que cresce. Sabe por quê, amado? Essa igreja vai crescer muito. E daqui a pouco, mas não vai ter condição. Nós vamos estar fazendo, vai ter 200 pessoas ali de fora para ouvir o culto. Daqui a pouco, amado, nós vamos ter um centro esportivo, vamos ter um gabinete dental, vamos ter uma escola, universidade cristã, nós vamos ter algo. Deus já mostrou isso, amado. Eu tenho convicção do que eu estou dizendo. Eu não vim aqui para passar tempo. Eu não vim aqui para brincar. Minha vida estava muito boa lá na América. Só Deus sabe a guerra que foi para mim vir. E hoje eu estou muito feliz, estou alegre demais, estou satisfeito, você não imagina o tanto. Estou muito feliz, não tenho arrependimento nenhum de ter voltado para cá. Não sou salvador da pátria, eu sei que tem muita gente decepcionada comigo. Muitos, eu sinto uma rejeição. A Suzana falou sobre isso na reunião de obreiro. Porque eles esperavam que eu ia chegar e ia mudar tudo. E eu não mudei nada.
Mas eu falei com eles aqui, a partir de agora, nós vamos começar a mudança. Eu estava querendo conhecer, cometi muitos erros, não sabia quem era obreiro, quem não era, quem estava separado, quem não estava, não sabia, eu estava ignorante, culpa minha, não é culpa de ninguém, a culpa é minha, eu que deveria ter procurado isso antes. Preocupei muito com estrutura e esqueci vida, errei, falhei, assumo, mas a partir de agora, nós precisamos ser curados. A partir de agora a igreja precisa tomar uma nova direção, porque vai chegar muita gente, vai chegar muita, e a igreja tem que estar sadia para abraçar essas pessoas. Imagina, as pessoas chegando, amém? E vão ser muita gente, vai ser muita gente, eles estão chegando. Se a igreja não estiver curada, vai acabar adoecendo aqueles que vão chegar. Então nós vamos começar as mudanças que são precisas, necessárias. Eu falei para os irmãos que eu assumi todos os ministérios, todos. Então eu vou começar agora a ver os ministérios, não é? E vamos estar escolhendo pessoas, vamos estar com 3 meses de experiência, jovens, homens, mulheres, todos, louvor, tudo. Vamos estar escolhendo pessoas, 3 meses de experiência para ver como vai fazer. Se nos 3 meses que for uma experiência não romper, não fluir, a gente muda o líder. Eu vou ajudar, vou investir, o que for preciso nós vamos fazer, mas eu quero ver mudança, porque nós estamos enfermos e nós precisamos ser curados. Eu estou falando de mim, né? É a minha visão, e nós precisamos ser curados. Amém? Amém. Quem está disposto a ser curado? Amém? Irmãos, eu amo visitar. Hoje visitei uma família já, cansado, preguei, almocei, fui. Deus sabe, né, o quanto nós estamos aí na correria. Eu tenho sido omisso, tenho sido falho, tenho sido negligente. Mas eu amo ir na tua casa, sentar, tomar um café com você. Eu não vim bem de bosta, não vim legal. Né? Então agora eu estou começando a me situar. Eu estava perdidaço. Ah, mas o pastor estava. Não está. Você vai me conhecer. Eu tenho um monte de porta-voz aqui dentro. Pessoas falam, o pastor gosta é assim, o pastor gosta é assado. São enviados do inimigo. Porque o dia que eu não gostava da coisa, eu cheguei em você, vou falar. Eu não tenho nenhum porta-voz aqui dentro, ninguém. Agora muitos querem ser meu porta-voz. Ah, o pastor não gosta disso, o pastor não quer que faz assim, o pastor não quer que... Não. Se o dia que tiver madeira, eu vou falar. Não é assim, não é assado. Eu não preciso de mandar recado. Então se você ouviu que o pastor não gosta disso, não gosta daquilo, que quer de jeito, quer daquele, vem pastor, o pastor falou. Não. Então não é porta-voz do pastor. Então nós precisamos amadurecer. Eu não sou sassamuteno, não sou careca. Eu sassamuteno era, né? Não é do seu tempo, né? Você não tinha nascido nessa época, mas, né? Teve essa aí do Salvador da Pátria. Então não sou. Sou falho, imperfeito, encardido, difícil, ignorante, grosso, mal educado, né? Um monte de coisa que você quiser. Mas pode chegar para mim e falar. Eu não vou ficar com raiva de você, não vou virar seu inimigo, pelo contrário, vou te amar mais ainda. Eu amo quem me corrige. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, amém? Mas nós vamos ter o batismo aqui agora. Nós vamos estar aqui batizando aqui os jovens. Vem aqui, vocês aqui na frente. Se quem quiser tirar fotografia, pode ficar à vontade. Nós vamos poder tirar fotografia, tá? Vamos ficar aqui. Os obreiros aqui, estamos ajudando aqui. Nós vamos ter aqui 6 candidatos. Era para ter mais, mas vamos estar aí conosco aí no próximo mês, né? São vidas aqui que têm sido tocadas pelo Espírito Santo, pessoas que têm recebido essa transformação. E aí nós vemos, amados, que vale a pena, né, às vezes o trabalho, vale a pena o sacrifício. Eu quero mais pedir aos jovens que não saiam
Nós vamos, na hora que acabar, mas você pode sentar aqui, nós vamos fazer uma reunião aqui bem rapidinho, nós não vamos demorar, tá? Os jovens não vão embora, ainda está cedo, nós vamos ter uma reunião aqui bem rapidinho e nós vamos estar traçando algumas diretrizes, algumas decisões. Os jovens é a espinha dorsal da igreja, não é? Então nós vamos estar aí reunidos, não é? Pastor, mas eu posso participar? Pode, todo jovem pode e deve, não é? Então nós vamos participar então, não é? Eu queria pedir às pastoras, que a pastora tivesse com os pastores, nós vamos ter uma reunião bem rapidinho e vai ser o primeiro ministério que nós vamos estar trabalhando. Eu acho que é um urgente, não é? Os jovens da igreja, e depois nós vamos estar fazendo essa reunião com as mulheres, com os homens, não é? O departamento infantil nós já começamos aí a esquematizar, organizar. Então eu quero que os jovens permaneçam, não é? Pastor, eu sou casado, é jovem, pode ficar, não tem problema. Aleluia. Então nós vamos estar orando aqui. Jovem aqui, jovem. Cabelo preto, assim, É jovem, cabelo preto é ser jovem. Amém? Então, o evangelista Ari, ele tem acompanhado esses jovens ali, na segunda-feira, tem acompanhado, tem discipulado, tem ensinado, vai estar fazendo essa oração. Eu quero só perguntar aqui aos irmãos, não é? Vocês prometem diante de Deus, diante dessas testemunhas, não é? Representar o reino de Cristo aqui na terra? Amém? Glória a Deus. Prometem serem fiéis, não é? Ao Senhor, à santa palavra de Deus, à liderança que está sobre a vida de vocês? Glória a Deus. O evangelista Ari vai estar orando em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, amado Pai, nós colocamos essas vidas diante de Ti, ó Pai. Ó Deus querido, clamamos a Ti, Senhor, com o Senhor cúpulos, ó Pai, com o Teu sangue. Proteja, Pai, contra a seda do maligno, laço do passarinheiro, a peste preguiçosa, Pai. Guarda o coração, Senhor, para que o coração deles seja poderoso com o Teu amor. Que eles tenham o Teu amor, Pai, em primeiro lugar, e que eles amem a Ti em primeiro lugar, Senhor. Que eles venham amar o próximo, ó Pai, como a si mesmo, ó Deus, ó Pai amado, te pedimos. Senhor, ó Deus querido, obrigado por esta noite, por este momento, ó Pai, que nós podemos contemplar, Senhor, que almas buscam a Ti, que a verdade foi estabelecida no coração desses homens, ó Deus. Obrigado, Senhor, que nós somos testemunhas, ó Deus querido, da mudança, da transformação que o Senhor faz naqueles que Te buscam, naqueles que anseiam por Ti. Obrigado, ó Deus, que nós vimos com os nossos olhos, ó Pai, ouvimos com os nossos ouvidos, Senhor, que eles entregam a Ti, Pai, com a certeza que entregaram ao único que é Deus, ao único que tem poder sobre a terra, ao único que transforma o mundo, capacita, ó Pai, ao único que fortalece, ó Deus querido, ó Pai amado. Oh Deus, obrigado, Senhor, por esta noite, por este momento. Creio, Senhor, que há festas aí do céu também, Pai, que almas se renderam à Tua soberanidade, Pai, ao Teu reino e à Tua glória, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus pela vida de cada um. Hoje é um dia, nós já estivemos falando sobre isso, né? O batismo simboliza a morte para a vida antiga, né? Para a maneira como de viver, para os pecados do passado, e abre portas para uma novidade de vida. Amém. Então vocês estão nascendo hoje. A partir de hoje vocês são como crianças, né? Vão estar nascendo para uma nova vida. O velho homem vai ficar sepultado aqui nessa piscina, né? Então o batismo, por isso é que esse batismo de jogar água na cabeça é meio complicado, porque quem morre é enterrado. O morto não recebe terra na cabeça, ele precisa ser enterrado. E é exatamente isso que acontece. Vocês vão morrer para a vida antiga e vão surgir, ou nascer, renascer para uma nova vida. Amém? Glória a Deus. Levanta a mão agora a igreja. Eu quero só pedir agora, Deus abençoa cada um, que o velho homem possa ficar sepultado nestas águas e que o novo homem possa renascer e surgir para uma novidade de vida. Pai, eu sei, ó Deus, que eles não serão perfeitos após o batismo. Eu sei, ó Deus, que nada extraordinário, ó Deus querido, pode acontecer, mas eu peço que o Senhor possa, meu Deus, marcar esse dia na vida de cada um como o dia, meu Pai, de um novo começo, um dia em que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. É o que eu te peço, meu Deus, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ficar.
Você
E nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos e pedimos, Pai, abençoa essa reunião de jovens que nós teremos, abençoa cada jovem na tua casa, cada um, ó Pai, nós clamamos e pedimos que uma unção poderosa, uma bênção grandiosa venha sobre a vida de toda a tua igreja. Senhor, que a maledicência ela fique para o passado, que nós possamos ver coisas novas no nosso meio e nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja Jesus. Quem fez aniversário essa semana? Parece que teve gente que fez aniversário. Quem é? Oh, então vem cá, meu irmão, Deus abençoe. Vamos fazer uma oração aqui. Tem também o irmão Sérgio não é? Vem cá, meu irmão, semana passada, olha aí que bênção, vamos fazer uma oração. Deus abençoe, né? Parabéns para você nessa data querida. Tem mais alguém que fez aniversário? Quem mais fez aniversário? Nós vamos estar orando então, vamos ficar de pé, amados. Eu quero fazer essa oração, nós estaremos sendo despedidos. E os jovens, já vem aqui para frente, eu não vou tomar mais do que 20 minutos, né? Então, eu queria os irmãos, nós vamos ter um café, vai ter bolacha, vai ter chá. Então os irmãos, vai ter um chá, vai ter um negócio lá, pode ter a confraternização lá fora. Nós vamos fazer uma tenda bem bonita, vamos fazer uma lanchonete bem bacana aqui, com um telão, com tudo que tem direito. Então os irmãos têm um café, tomam um café ali com a gente e vai ser uma bênção. No momento de confraternização nós vamos terminar com os jovens, vamos estar orando então aqui, em nome de Jesus. Eu queria pedir aqui a pastora Suzana para fazer essa oração. Nós vamos estar abençoando, ela vai estar nos despedindo então em nome de Jesus. Amém. Senhor, quero te agradecer por estes irmãos aqui, Senhor. Renova a força dele, vai dar mais anos de vida, Senhor, de paz, alegria, prosperidade.
Que a partir desse dia, Senhor, eu seja uma nova criatura e na Tua presença, Pai. Leva todo mundo em segurança, em paz, Senhor. Pois tudo à nossa volta nos protegendo e guardado de todo mundo, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que a graça de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito esteja, permaneça sobre a sua vida hoje, amanhã e sempre. E a igreja diz: amém. Abraça pelo menos 5 pessoas e diga assim: viva Cristo no teu coração. Muito obrigado por ter vindo. Tenha uma semana de vitória. Eu abençoo a tua semana, abençoo ela com prosperidade, com alegria, com paz, com saúde. Eu abençoo a tua semana. Então diga aí, Senhor. Parabéns de novo. Sabe todos os meus passos, antes que haja em mim palavras. Sei que em tudo me conhece, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Eu sei que